Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Sobre Elas e hoje com convidados super especiais, Carminha e Daniel. Nós vamos falar hoje aqui sobre esse relacionamento muito bacana entre mãe e filho. Mas antes da gente começar a falar aqui sobre esse relacionamento, eu queria, Daniel, que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a transexualidade. É esse assunto que é tão discutido nas mídias, né, na internet, mas que ainda traz algumas dúvidas nas pessoas. Bom dia. Bom dia, Solange. Oi, mãe. Então, a transexualidade nada mais é do que uma pessoa que ela transiciona, né? Ela sai daquele estado do gênero que foi imposto, né? Porque quando a gente nasce, as pessoas já dizem logo, não é menino, não é menina. E aí a transexualidade, ela tá nesse âmbito da identificação, né? Porque é a questão da identidade de gênero e não da ideologia de gênero, como muitas pessoas ainda trazem e discutem, né? E aí a gente tem duas pessoas na sociedade, que são as pessoas cis e são as pessoas trans. As pessoas cis são aquelas que nasceram com gênero, cresceram e ainda se identificam com esse gênero. As pessoas trans já são as que transicionam, né? As que passam por esse processo, que nascem com um determinado gênero, crescem, não se identificam com esse gênero e aí resolvem transicionar. Pronto, gente, eu pedi para o Daniel falar sobre esse assunto porque ele é um trans homem, né? Assim. Isso. E aí Exatamente. Eu quero saber de Carminha como era o Daniel na infância, se você percebia algumas diferenças, Carminha. Bom dia, Solange, bom dia, meu filho. Bom dia, equipe, né? Sim, desde quando o Dani começou, acredito que 2 anos, mais ou menos 3, tem uma roupinha que não saía dela, né? Que era uma criança, era menina, né? Claro que depois é que veio a questão, que é o assunto abordado. Era uma regatazinha e um short, parecia um menininho, certo? Muita dificuldade. Depois eu ainda inseri vestido com pouca vontade, não queria de jeito nenhum. E depois, no passar do tempo, né, cresceu tudinho e eu descobri que ele não gostava de menino, ele gostava sim de menina. Foi difícil sim. Claro que para qualquer mãe eu acredito que é difícil, mas não é impossível de a gente encarar e de respeitar. A única coisa que você tem que fazer e que eu fiz foi aceitar e respeitar. E também, com o passar do tempo, ainda veio essa transição que foi o trans. Até então eu sabia que eu gostava de menina. Mas é quando veio que ela abriu realmente o armário, que saiu e chegou para mim e disse, mãe, eu vou tomar hormônio, assim, assim, assim. Aí, sim, caiu a ficha. Aí eu sofri, claro, eu acho como toda mãe, mas... Desculpa. Mas nem uma hora eu pensei nada. Muito pelo contrário. Eu só quis abraçar e abraçar, porque nós sabemos que a sociedade ela é muito cruel. Ela é muito cruel. E você não vai ter um filho para entregar no mundo, não? A obrigação de você, mãe, você, pai, é abraçar e amar. Seja ele quem for. Seja ele qual escolha quiser para a sua vida, entendeu? Eu acho que é isso. Uhum. E tem mais um recado, assim, que todas as mães, pais que tiverem seus filhos com um gênero diferente, né? Que aceite, que ame. Eu sou uma pessoa evangélica, sim, certo? Mas nada faz diferente, muito pelo contrário. É onde eu encontro forças para mim e para ele, certo? E graças a Deus a gente tem uma amizade muito boa. É bom demais ser mãe de Daniel, pode ter certeza. Era uma menina, mas nasceu um menino para mim. Que eu dizia muito ao pai, que o pai já faleceu. Eu gostaria muito de um menino. Aí ela deixa a gente assim, né? É. E sem palavras para continuar. Mas, Daniel, você na infância, eu fico imaginando assim, como era a sua cabeça? Você era tratado como menina, mas você não se sentia assim. Como era estar no meio das outras crianças? É engraçado porque, tipo, hoje, né, já com 21 anos e etc., eu tenho uma consciência muito diferente da que eu tinha com 6, 7 anos, né? Mas apesar de tudo isso, porque quando a gente se vê como diferente, né, que é esse o lugar que a sociedade nos coloca como diferente,
a gente fica, por que eu sou diferente? Por que o meu coleguinha é assim, a minha coleguinha é assim e eu não sou, sabe? Existem essas perguntas, né, que a gente se questiona quando é criança, porque existe muito dessa inocência mesmo, sabe? De por que eu não me sinto confortável com o meu corpo? Por que eu não me sinto confortável em usar essa roupa e sim essa, sabe? São essas questõezinhas assim bem pequenininhas, mas que fazem toda a diferença depois que a gente cresce e entende o real significado por trás daquelas questões que a gente já trazia, né? E é basicamente isso. Eu me sentia diferente, eu me sentia não pertencente, sabe? E era estranho me sentir não pertencente, sabe? Porque eu via todas as pessoas, todas as crianças brincando, e elas eram felizes, mas eu me sentia diferente. Por quê, né? Você precisou de ajuda psicológica para se reconhecer, entender quem realmente você era? Sim, precisei e eu tive o privilégio, né, de ter esse acompanhamento. Tem 3 anos que eu faço terapia e 2 anos que eu estou na transição. Então esse 1 ano que eu passei de terapia, inicialmente, eu não sabia onde é que eu ia chegar, porque não era uma questão prioritária eu resolver o meu gênero, sabe? Mas aconteceu. E aí eu percebi que era uma parte fundamental da minha vida, porque é quem eu sou. E como diz João W. Nery, viver uma mentira nos enlouquece. E eu estava realmente enlouquecido e eu não sabia por quê, até que a gente chegou nesse objetivo, né? E aí meu psicólogo olhou para mim e disse: mas você sabe quem você é? E aí foi quando eu disse: eu sei quem eu sou. E agora o mundo vai saber quem eu sou. E eu sou Daniel. E pronto, sabe? E aí foi quando eu cheguei pra mãe, né? E eu falei: olha mãe, você tem um filho e eu me chamo Daniel, assim, sim. E eu esperei a reação mais negativa possível, porque é o que a gente espera dos nossos pais, né? A gente espera que eles não vão aceitar e etc. Porque não deixa de ser uma perda, né? Ela perde uma filha e ganha um filho, né? Porque é justamente isso. E eu tive que respeitar o luto dela também. Eu não podia chegar e dizer: olha, vai ser assim, pronto. Tanto que até os 2 anos de transição, às vezes ela ainda troca o meu pronome, mas são processos, sabe? Foram, 19 anos da vida dela acostumada a uma forma, e aí ela passa por essa perda, por esse luto, para se readaptar, para se reacostumar. Então, é tanto uma transição para mim, como uma transição para ela também, né? E eu acho que o mais bacana na nossa relação é que a gente respeitou o tempo um do outro, sabe? Apesar de eu entender que coisas magoavam ela também entendeu que coisas me magoavam, e a gente conseguiu encontrar um ponto consensual, sabe? Um ponto em comum. Eu acho essa questão, Daniel e Carminha, muito importante na história de vocês. Porque assim, ela traz conceitos, né? Sua mãe traz conceitos com ela, tem princípios cristãos, né? Que continuam com ela. Mas assim, aceitar, e a gente, vou tratar a palavra escolha, não uma escolha, uma opção sexual, mas assim, a escolha de assumir publicamente, olha, é assim. Porque muitos filhos, por não terem essa compreensão dos pais ou da família, passam a vida inteira se escondendo, né? E o sofrimento é do mesmo jeito, talvez até maior. E eu queria saber, assim, a gente percebe aqui que sua mãe aceitou muito bem. Sofreu, como ela diz, erra muito, né? A gente educa direitinho, né? Ensina. Trabalho, né? Pra educar. Vez por outra ainda erra uma coisa, mas faz parte. Mas e a família, os amigos, as pessoas mais próximas, como ela viu essa mudança em você? Eita. Meus amigos, na verdade, eu sempre tive uma sorte muito grande de ter amigos maravilhosos ao meu redor, então o meu ciclo social ele não se alterou tanto, sabe? Acho que o que ele pôde ter se alterado foram novas pessoas que chegaram e quiseram ficar na minha vida, né? Eu sendo quem eu sou. E é isso, mas minha família, assim, de forma geral, tem um tio meu que é muito, 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 muito cristão evangélico, daqueles com afinco, assim, que eu tenho muito medo de falar com ele, porque ele já falou pra minha mãe que o problema da filha dela era o grande pecado, né? Só que aí a gente em conversa já, conversando sobre a palavra, a gente percebe que Deus, na verdade, ele é amor, que ele não vai virar as costas pra mim, porque eu não sigo exatamente a régua que a sociedade diz que eu devo seguir para ser aceito por ele, sabe? Ele me ama independentemente de como eu sou, sabe? E aí minha família, parte que é cristã evangélica, não lida muito bem. Outra parte que também não tem religião também foi um impacto, né? Porque é um impacto. Quando você é desavisado de alguma coisa, você já fica, calma, como é que eu vou lidar com isso? Porque é uma coisa
nova na vida deles. Durante muito tempo, que você falou sobre se esconder, durante décadas e décadas, nós sempre existimos, pessoas trans sempre existiram, desde 1940, 1950. O problema é que as pessoas elas não saíam, elas não davam a cara a tapa, elas não se mostravam, sabe? Justamente pelo medo. E aí existe esse sofrimento, né? Que foi como eu falei, nos enlouquece. E esse sofrimento, quando não há aceitação por parte da família, é uma desestruturação, porque eu acredito que existem instituições sociais, né? Que são os pilares, que são família, educação e sociedade. E aí onde é que a gente está a maior parte da nossa vida? Dentro da nossa família. E quando a família diz, não vou te aceitar, aí vem o primeiro impacto. Porque a família, né, socialmente posta como aquela que deve aceitar e te amar da forma que você é. Quando ela não aceita, aí você já fica, pronto, pra mim acabou tudo. E aí, quando minha mãe ela lidou muito bem com isso, eu disse, pronto, eu tenho força para encarar o que quer que venha, entendeu, na minha frente. E eu vou seguir a partir daqui, não vou mais mentir ou esconder quem eu sou, até porque não é uma vergonha. Né? E a gente tem que entender que não é uma vergonha ser quem a gente é. Não é vergonhoso. E, Carminha, com certeza que você também enfrenta no dia a dia, talvez aqueles olhares, olha, a mãe daquele menino que agora que era menina. Você sente esses olhares assim, meio negativos para você ou não? Talvez sinta, mas eu nem quero perceber. Você tá entendendo? E quando você não quer, você não sente. Eu já levei, Dani já foi comigo à igreja. Fui. E quando chegou lá, as meninas, Carminha, seu filho? É sim, meu filho, entendeu? Ninguém olhou, sim, teve pessoas, teve olhares, sim, mas tirei de letra. O que a gente tem que fazer é simplesmente respeitar o olhar do outro, entendeu? Porque às vezes você também olha, às vezes torto para alguém, olha, entendeu? É isso. Tava me lembrando, confundo você com a netinha, né? Tá aqui, a netinha aqui, a sobrinha meu do Daniel, de vez em quando entrando aqui na gravação, né? Toda pegada aqui, a avó e o tio também. Daniel, e com relação ao preconceito, como você lida no dia a dia? Bom, na verdade eu queria só falar uma coisinha, porque minha mãe, ela realmente lida com muita naturalidade, né? E eu acho que essa questão dela lidar com muita naturalidade deixa essa leveza dela não perceber esses olhares e fazer questão de ignorá-las, né? Mas diariamente a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Que ela faz com preconceito. Que é um charme aqui na gravação. Que é justamente... Claro que nem todo mundo tem uma saúde, porque é uma saúde mental que a gente deve ter e preservar, né? De relevar certos comentários. Senão a gente ficaria neuróticos e não quereria sair de casa, não quereria fazer as coisas, não quereria fazer tudo o que eu faço, né? Porque hoje eu digo que eu faço muita coisa, que eu venho muito a público, que eu dou muito minha cara a tapa. Isso também é um risco, né? Que a gente assume devido ao preconceito. Mas é um risco que a gente tem consciência. Tipo, eu tô vendo o risco, eu tô indo de frente com ele porque é a única forma de mexer um pouco com as estruturas, né? Não foi pedindo licença que eu cheguei onde eu cheguei, não foi de jeito nenhum, não foi pega aqui, Dani, tá tudo nas suas mãos para você. Não foi. Durante minha graduação eu passei por um processo muito grande, que foi a minha transição dentro da graduação, né? Teve o preconceito, teve o só o microfone aí para nós. Teve os espaços negados para mim dentro da faculdade, existiram muitas barreiras, mas eu disse, eu vou encarar. Apesar de ter dias que eu não queria encarar, eu encarei. Olha só, você falando que teve espaços negados na faculdade, né? Na faculdade. A gente imagina que está Sim. tudo muito esclarecido, Sim. mas mesmo lá você sofreu. Exato. E aí eu tive esses muitos espaços negados e eu tive que bater o pé e dizer, eu vou ficar aqui e eu vou permanecer com a cabeça erguida. Porque não ia ser ninguém que ia chegar e ia dizer, tá aí, Daniel, eu sei que você está sofrendo, então pega aqui esse diploma, sabe? Não é assim. Não foi também, pegue, Daniel, essa cadeira aqui no mestrado que você vai entrar agora como aluno especial. Não foi dizendo pegue, não. Foi eu dizendo, eu vou conseguir e vai ter trans na graduação, vai ter trans na pós-graduação, vai ter transdoutor, vai ter... E tipo, não é nenhuma dessas titulações que vai me fazer sofrer menos, sabe? Porque a sociedade ela não vai querer saber do meu currículo. Ela vai querer saber que eu sou diferente. E por eu ser diferente, eu devo ser tratado como diferente.
E diferente menor, não é um diferente qualquer diferente, é um diferente menor por não seguir um determinado padrão, né? Carminha, e como mãe, eu sei que a gente quer bater, a gente quer dar carão, a gente quer dizer as coisas, apontar erros, mas a gente não quer que ninguém faça isso, né? Não, de forma alguma. Aí sai aí a leoa, a onça de dentro da com mãe. Com certeza. Nunca aconteceu, graças a Deus, até agora não aconteceu. Mas pode ter certeza que cada dia que vejo a necessidade, que sinto a necessidade, eu me preparo. Psicologicamente, espiritualmente, entendeu? Porque a gente tem que ter sabedoria para essas coisas. Tem que ter. Para tudo, né? E para tudo a gente tem que ter sabedoria. Porque o mundo está aí, é uma lição, entendeu? A gente tem que aprender com ele. Porque o mundo é professor. Mas a gente tem que aprender o certo, para fazer o certo. Eu sei que você já chorou aí, eu fiquei toda arrepiada, mas para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Daniel hoje para você. Dani para mim é fácil. Dani é meu tesouro, é meu bebezão, entendeu? É meu porto seguro. Meu porto seguro, essa é a palavra que chave, né? Meu amigo, pode ter certeza. Meu tudo. Primeiro Deus, né? E segundo meu filho. Aí depois vem, porque eu tenho uma filha, né, que você sabe. Eu tenho a mãe dela, que é surda. Tudo foi bênçãos de Deus. A Bíblia fala que nossos filhos são bênçãos de Deus. E são. Manu surda, teve essa linda menininha, né? E Dani, especial também. Mais do que especial, todos dois. Mas Dani é meu porto seguro. Para responder, para fechar, é isso. E Daniel, Carminha, fale aí. Você que já citou aí a importância dela, né, nesse seu processo. Dê as suas palavras aí, a declaração aí para essa mãezona. Eu acho que na verdade a recíproca é mais que verdadeira, né? A gente construiu essa relação muito, de uma forma muito recíproca. Que da mesma forma que ela sente que eu sou amigo dela, eu sinto que ela é minha amiga. E a gente sempre encontrou um espaço muito confortável, né, desse porto seguro que ela fala, é o nosso diálogo. Eu acho que não existiu nada de qualquer coisa que eu quis esconder dela, ou que eu sentia a necessidade de esconder. Claro que a gente tem medo, tem receio, tem expectativa negativa, mas são os medos falando pela gente, sabe? E quando a gente se depara com o nosso sentimento, o nosso diálogo e a construção dessa relação, aí a gente se sente assim, sabe? A gente Seguras. tem uma sintonia tão grande que às vezes E um ele cuidado ele sente algo, ele está longe, ele sente algo, eu estou sentindo algo aqui. Aí quando a gente bate a ligação, entendeu? Aí melhora. Às vezes eu saio assim, tipo, teve um dia que eu fui para um evento, né, participar de uma mesa e etc, e depois a gente quis se confraternizar, né, o pessoal. E aí eu senti uma aflição, uma angústia, e nesse dia eu não estava me importando com a hora, sabe? Eu senti uma angústia e tal, não deu 5 minutos, na verdade nem isso, acho que não deu tempo nem dar 2, ela tava mandando mensagem e ligando, ei, cadê você? Porque eu já tinha percebido que pelo avançar da hora ela já teria dormido, né, eu não quis acordá-la. Mas quando ela acordou e eu senti aquela angústia, ela ainda não tinha ligado, aí ela ligou, aí eu, eita, era isso, ó. Aí depois eu fiquei bem, sabe? E acho que essa sintonia também que a gente tem, ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa, que o tema, né, assim, o foco é falar sobre elas, né, sobre mulheres. E aí a gente, não só para que as mulheres nos assistam, mas também para as pessoas que admiram a gente, que é mulher, né? Eu tinha que trazer essa história de mãe e filho, que é um exemplo, né, para você que está em casa nos assistindo, você que está, ou em outro lugar também, está nos vendo aqui pela internet, que vocês possam ter essa história como um exemplo na vida de vocês. Eu estava até falando com o Daniel e Carminha antes da gente começar as gravações. Também sou mãe e claro que decisões que o meu filho vai tomar no futuro, isso causa um certo medo na gente. Vai ter momentos em que eu não vou concordar com algo que ele queira fazer na vida, mas a gente precisa entender que os filhos da gente crescem, eles amadurecem, eles são responsáveis pelas decisões que tomam. E como mãe, a gente precisa estar por perto. A sociedade já é cruel demais, né, com tantos preconceitos aí. E como mãe, a gente precisa necessariamente não concordar. A gente pode até discordar, dizer, olha, você está errado, não é por aí que você vai.
mas também quando estiver lá sofrendo, mesmo a gente tendo dito, às vezes, né, não faça isso, aquilo, mas como a gente está ali abraçando, tá aqui, eu estou do seu lado. E essa história, para mim, a história de vocês, é um exemplo, sim, de que as diferenças, Carminha, como falou aqui, é evangélica, tem princípios cristãos, aceita muito bem a vida, né, o filho que ela ganhou aqui. Então, que esse seja um exemplo, né, que o amor e o respeito entre mãe e filho, pais e filhos, prevaleçam. Nós vamos ficar por aqui, certo? Mas convido você para nos acompanhar no nosso próximo programa, que está imperdível, você não pode ficar de fora. Até mais!